Hoje eu quero trazer um vídeo aqui falando sobre os sistemas de focalização que as lentes da Nikon utilizam. Ao longo do tempo a Nikon lançou 3 famílias de lentes com características diferentes na focalização. Então, no início, aqui anos 40, 50, 60, 70, as lentes eram assim, ó. Então, aqui diz Nikkor 200mm, porém não diz nada de siglas, tá? Então não tem nada relacionado com automatização do foco. Então essas lentes aqui eram totalmente manuais, ó. Eu tenho que girar aqui o anel de foco para que elas focalizem no motivo que eu preciso, tá? Então essas aqui são as primeiras lentes. O anel de abertura também é manual, ó. Consigo mexer na abertura mecanicamente, tá? Então era tudo manual nesse tipo de lente. São as lentes manuais, tá? Depois dessa era aqui, começaram a vir as lentes com sistema de focalização automática. Então surgiram as lentes da família AF. Então AF quer dizer autofoco. Isso quer dizer que ela já tem um sistema de focalização interno, tá? Eu posso fazer o foco manualmente aqui, então eu destravo esse anel aqui e começo a usar o foco automático dela, tá? Então veja que o anel do foco aqui, ó, ficou solto. Se eu voltar aqui, o anel engrena na lente e eu tenho a focalização manual, tá? Então quando eu uso aqui no automático, a lente precisa de um recurso da câmera que é um eixo que conecta nesse parafuso aqui. Vejam que é uma fenda. Então essa fenda aqui é a entrada da força mecânica que precisa para girar lá internamente o sistema de foco dessa lente. Então com essa fenda aqui, a câmera consegue, por essa chave aqui, veja que tem uma chavezinha aqui, ó. Essa chave aqui gira, isso aqui está conectado no motor de foco da câmera, e a câmera consegue avaliar o foco e girar as engrenagens aqui da lente até que o objeto esteja focado. Então são as lentes da família AF, tá? Então as lentes da família AF são as lentes que elas não têm o motor de foco interno, elas precisam do motor de foco da câmera, tá? Então elas têm essa fenda aqui exatamente para isso. A lente aqui do passado, a lente que não tinha nenhum sistema de focalização, não tem essa fenda, tá? Veja aqui que não existe essa fenda, não estava previsto ainda isso, tá? Então várias lentes foram feitas com esse sistema de foco por fenda. São as lentes dos anos 80, 90, tá? Então a Nikon usou, tinha 50mm, tinha 35mm, tinha 28mm, tinha 20mm, tá? 24, 85, tinha todo um range de distâncias focais, tinha mais as lentes do tipo zoom, tá? Que eram assim, com essas letrinhas aqui, AF, tá? AF quer dizer autofoco, porém não tem o motor de foco lá dentro. Muita gente confunde, acha que isso aqui é uma lente tipo D, só porque tem um D aqui. Esse D simplesmente indica que essa lente aqui consegue informar para a câmera a distância que o motivo está da câmera. Isso é usado pelo flash para calcular a carga do flash, tá? Então aqui já surgiu os sistemas TTL de flash. Então a lente D é a lente que informa a distância ao flash. Não tem nada a ver com o sistema de foco, tá? Esse D não se refere ao sistema de foco. Então não existe uma família de lentes D. O D é o tipo da lente. Tem essa lente aqui, certamente tem a versão sem o D e com o D. Então as lentes que têm o D são as lentes que informam para a câmera a distância até o motivo, tá? Para a câmera informar para o flash e o flash calcular a carga instantaneamente, tá? Então lentes AF, tá? São as lentes que não tem motor de foco, mas elas têm uma automatização de foco que depende da câmera. Então essas lentes aqui, elas não funcionam o foco automático nas câmeras de entrada da Nikon, família D3000,
e família D5000, que são câmeras de entrada, são básicas, elas não têm motor de foco justamente para que elas possam ficar pequenas, tá, e serem mais leves. Então essas lentes do tipo AF já são lentes que já tem uma certa eletrônica dentro delas. A gente pode ver aqui que apareceram os contatos aqui para que ela se comunique com a câmera. Tá? Veja aqui, essas bolinhas aqui são os contatos. Então a câmera consegue mandar informações e receber informações da lente. Tá? Então depois dessa era aqui das lentes AF, que são as lentes sem motor de foco, e que dependem do motor de foco da câmera, vieram as lentes do tipo AFS. Tá? Então são 3 letras aqui. Quando tem 3 letras, indica que essa lente já tem motor de foco internamente. Ela não precisa mais do motor de foco da câmera. Então são lentes modernas, lá dos anos 90, anos 2000. Tá? E já sumiu aqui o buraco por onde a câmera faria o foco nas lentes do tipo AF. Veja ali, ó. Ali está a fenda e aqui não tem mais a fenda. Ó, vou colocar aqui na mesma posição. Tá. Não tem mais a fenda aqui nesse ponto, onde seria isso na lente AF. Então essas lentes aqui, AFS, já tem muito mais eletrônica dentro. Veja que ela tem muito mais contatos aqui, ó. São vários contatos. Então, essa lente aqui, ela é uma lente do tipo G, tá? Essa aqui é uma lente da família AF do tipo D. Essa aqui é uma lente da família AFS tipo G. E esse G quer dizer que é uma lente que ela é uma lente que perdeu o anel de abertura manual, que é esse aqui, como essas outras aqui tinham, tá? Então, não tem mais esse anel e ela também é uma lente do tipo D. Então o G está subentendido que é G e D ao mesmo tempo. E existem lentes AFS que são do tipo D, tá? Ou seja, com motor de foco e que indicam a distância ao flash, mas elas ainda têm o anel de abertura manual. Assim como existem lentes do tipo AF, ou seja, sem motor de foco, que tem o G aqui, ou seja, lentes que não têm motor de foco, mas que já perderam o anel da abertura manual, que é esse aqui. Então existem variações nessas lentes aqui. Eu posso ter uma AF G, tá, do tipo G, e eu posso ter uma AFS do tipo D. Então muita gente confunde, acha que todas as lentes D não têm motor de foco. É mentira. Tem lentes D com motor de foco. Também acham que todas as lentes G são com motor de foco. Isso também é mentira, porque existem lentes G sem motor de foco, que são as lentes AF do tipo G. Então podem haver variações, tá? Podem existir lentes AF do tipo G e não D, e podem existir lentes AFS do tipo D e não G, tá? Então, isso aqui, as letras iniciais da lente, do modelo da lente, são o sistema de foco. É isso aqui que diz se tem motor de foco ou não. Não é o G e nem o D, tá? Muita gente atribui o G como lentes com motor de foco e o D lentes sem motor de foco, mas isso está errado, tá? Não é certo falar isso, tá? Porque quem nos fala aqui sobre se tem motor de foco ou não é o AF ou o AFS. Então, 2 letras no início do modelo da lente sem motor de foco. 3 letras no início do modelo da lente com motor de foco. É assim que a gente distingue as lentes segundo ao sistema de foco. As lentes depois mais modernas, as lentes das câmeras mirrorless, são assim também, tá? Elas são lentes que mudou o nomezinho, em vez de ser AFS, elas viraram as lentes Z. Tá? A lente Z, todas elas têm motor de foco interno, tá? E todas elas são do tipo G. Então, como todas são, eles não precisam mais colocar, podem suprimir essas informações aqui. Ou seja, as lentes do tipo Z são lentes com motor de foco e que informam a distância do motivo ao flash. Não precisa mais ter o G, não precisa ter mais o D, tá?
basta eles botar Z que já está subentendido, porque todas são desse tipo assim. Tá? As lentes Z são uma evolução das lentes AFP, que tem um motor de foco mais eficiente. Tá? Então vejo que essas lentes aqui existiram nos seus tempos, e hoje, em 2025, tem muita gente ainda que não entendeu como é a nomenclatura dessas lentes, como são as famílias. Tá? Uma coisa interessante é que, por exemplo, uma lente AFS, se ela estragar o motor de foco interno, ela não tem conexão para fenda. Tá? Então, não tem como usar mais ela com foco automático, mesmo que a câmera tenha a fenda, tá? A lente não vai ter a conexão com as engrenagens através dessa fenda aí, tá? Porque ela não tem mais o buraquinho aqui onde a câmera poderia tocar essas engrenagens internas aqui, tá? Então, seria interessante até que a lente tivesse essas duas opções, pudesse trabalhar através do seu motor de foco interno e pudesse trabalhar através do motor de foco da câmera. Então, se um sistema estragasse, por exemplo, a câmera estragou o motor de foco, usaria o motor interno. O motor interno estragou, poderia usar o motor de foco da câmera, então teria mais longevidade da lente, né? Mas não funciona assim. Então, por exemplo, aqui a AFS, a AFP, estragou o motor de foco, a câmera não tem como acessar lá dentro as engrenagens para fazer o foco nessas lentes aqui. Então é isso aí sobre as famílias de lentes Nikon, segundo ao motor de foco, segundo ao sistema de focalização, manual, aqui digamos seria semi-automático e aqui totalmente automático. Tá? Então aqui depende da lente, do motor que está lá dentro, aqui depende do motor que está na câmera e aqui depende da mão da gente. Tá? Então essa aqui, digamos, tem um motor que dura mais, tá? Chega a durar mais de 100 anos o motor dessa aqui, porque é a mão da gente. Então é isso aí, um abraço.